Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto, começando a semana, hoje dia 23 de junho de 2025, segunda-feira, agora são aproximadamente 11h39 da noite. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiramente no calendário econômico, tivemos aí o compartilhamento mais cedo de dois eventos importantes. Saiu para nós o PMI industrial, frente ao mês de junho, resultado acima da projeção, pessoal, além do PMI do setor de serviços, também referente a junho, vindo acima também da projeção. Já nas três principais bolsas, tivemos aí um reflexo positivo, todas fecharam no positivo, S&P alta de 0,96, Dow Jones alta de 0,89 e Nasdaq uma alta aí de 0,94. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente. Tivemos no diário aí uma alta expressiva, quase 4,42%. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado, 104.971 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na sexta-feira, né? Já para o sábado e as perspectivas aí para a movimentação do preço pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira. Então, pessoal, basicamente nós estávamos reduzindo o tempo gráfico aqui primeiramente. Nós estávamos aqui na proximidade dos 103.400. Evidentemente, houve aí uma tentativa de rompimento pelos vendedores, porém, a gente menciona, né, pessoal, que o fechamento e a abertura basicamente desses dois candles acabou evidenciando aí um potencial conflito de interesses onde haveria necessidade, né, de um certo protagonismo por parte dos compradores justamente para sabermos se haveria, né, uma movimentação ascendente ou se de fato posteriormente haveria a confirmação de rompimento. Então foi citado a questão de acompanhamento, verificação de volume, a estrutura de preço, se teríamos uma ascendência dos fundos, por exemplo, e etc. Então, aparentemente houve aí, pessoal, uma tentativa de ascendência do preço, né? A estrutura tornou-se favorável, porém, quando a gente analisa volume, talvez aqui tenha sido o gatilho, né, pessoal? A gente, quando analisa, por exemplo, esse candlestick com abertura às 5 da manhã do sábado e posteriormente o que abriu às 9 da manhã, a gente verifica a questão do volume vendedor sobressaindo, né, o volume comprador, e aí posteriormente veio, né, de fato, a confirmação do rompimento, né, buscando aí níveis inferiores, né? Então tivemos uma retração um pouco mais verticalizada, a princípio buscando aqui, pessoal, o nosso suporte, que tecnicamente estava mais conflitado, a região próxima aí dos 101 aos 100 mil. Então houve uma retração mais incisiva, né? O retorno do preço novamente na região que estávamos utilizando como suporte, porém após a confirmação de rompimento, né, tornou-se uma resistência, então houve aí, né, novamente uma retração, o mercado um pouco mais consolidado e posteriormente veio de fato, né, buscar aqui o nosso suporte, a região próxima aí do 101 ao 100 e posteriormente, né, pessoal, mais abaixo, né, já na proximidade do outro suporte secundário ali na proximidade dos 98. Então, a gente percebe que houve aí uma briga dentro aqui, né, pessoal, da região do nosso suporte conflitado, mas a gente percebe que dentro aqui houve uma clara sinalização de que, né, os vendedores iriam atuar de forma mais incisiva em vista do que foi apresentado de volume, principalmente quando a gente reduz o tempo gráfico, aqui, por exemplo, nos 15 minutos, a gente vê, né, que o volume vendedor ele sobressaiu
quase que 100% em relação a esses únicos compradores que tentaram aqui uma eventual reação. Então, posteriormente veio, pessoal, novamente a concretização do rompimento, né? E eventuais retrações. Posteriormente, né, a gente retornou aí para níveis superiores de preço. Então, por isso a importância de analisar de uma forma mais micro em regiões que são tecnicamente conflitadas, justamente para você ter uma noção mais clara se de fato ali poderá ter uma reação ou, evidentemente, né, uma movimentação mais verticalizada do preço. Então, sim, fomos buscar aí, pessoal, região próxima dos 98. Era também uma região importante para nós, demarcada, inclusive aqui no nosso gráfico. Em análises anteriores, você também irá presenciar todos esses níveis que estão marcados aqui para vocês. E aí, de fato, né, tivemos no dia de hoje uma reação mais incisiva, né, começando já ontem mesmo, a partir aí das 5 da tarde, a abertura do mercado futuro nos Estados Unidos, evidentemente adentrou mais volume, melhorando o cenário, né, que vinha bastante agudo aí por parte dos vendedores, até em vista, né, dos últimos acontecimentos, né, a questão da guerra, tudo isso acaba gerando aí ruído e é aquela velha história, a ocasião faz o ladrão, né, e evidentemente esses institucionais eles andam em blocos, né, então basicamente tivemos aí a proximidade aí dos 98 mil. Mas, né, felizmente já estamos na proximidade novamente aí dos 105 mil dólares e vamos ver o que temos de interpretação, fazer algumas alterações, atualizações aqui no gráfico, justamente para darmos, né, continuidade aos trabalhos aqui no canal. Então, pessoal, acho que o primeiro passo é a gente acertar a questão desse suporte aqui, fazendo alusão à mínima, né, de onde encontramos no domingo, próximo aí dos 98.300. Aqui no diário, acho que faz mais sentido a gente manter outro suporte, fazendo alusão aqui, pessoal, ó, a abertura, o fechamento e a máxima desse candle. Então tivemos aí múltiplos encontros ao mesmo nível de preço, que nos traz um eventual conflito de interesses na proximidade aí do 101. Aqui fazemos a remoção em vista de que estamos com uma certa proximidade do preço a mercado. Talvez seria mais prudente utilizarmos uma região um pouco mais abaixo. Acho que outro ponto seria interessante, pessoal, até pela questão do que foi apresentado de volume comprador no dia de hoje e a formação do candlestick no diário, denota aí um interesse por parte dos compradores em continuarem a movimentação ascendente do preço. Então, talvez seria interessante a gente fazer uma ascendência desses fundos, né, utilizando aí como um suporte diagonal, apenas como referência, justamente, né, pelo que foi apresentado no dia de hoje. Então, pessoal, o que a gente percebe aí de cenário, né, analisando agora de uma forma mais macro? Vou fazer uma leve correção. Talvez pela amplitude aqui, pessoal, desse suporte diagonal, não tenha tanta ênfase ao que tange o respeito mútuo. Como a gente está um pouco distante do nosso suporte primário aqui na região do 101, eu vou utilizar como referência, lembrando
né, que nós não temos aí uma certa garantia, tá, de que os compradores de fato poderão respeitar, porém, né, considerando aí a partir de hoje para amanhã, né, os vendedores consigam de fato, né, trazer o preço aqui novamente na proximidade dos 101, mas tecnicamente estaríamos, né, na proximidade do nosso suporte primário. Talvez, acho que não faça nem sentido a gente utilizar por enquanto essa ascendência desses fundos. Vamos manter somente aqui a região do 101 mesmo e posteriormente, né, se houver mais algumas evidências, a gente faz aí de fato a marcação diagonal. Então, vamos fazer exclusão, vamos manter somente a região do 101. Aqui a gente já fez a atualização, a visão de máxima desse candle. E o que a gente percebe aqui, né, pessoal? A gente vê um cenário, uma estrutura de topos descendentes aqui, certo? Então, tecnicamente, né, estamos em um ponto de decisão, justamente porque, para que possamos buscar, por exemplo, aqui a banda, pessoal, desta resistência diagonal, haveria necessidade, né, de quebrar essa estrutura de topos descendentes. Ao mesmo tempo, a gente percebe aí os compradores tentando, né, segurar o preço acima da média de 20 períodos. Eu, particularmente, acredito que deveremos buscar níveis inferiores, né, para posteriormente uma eventual tentativa. Acho difícil a gente conseguir já uma reação em cima aqui da média de 20 períodos. E é óbvio que vai ser importante, né, inclusive, que será apresentado aí, né, de volume já na terça-feira, né? Justamente a gente sabe que volume acaba induzindo tendência, mesmo que prevaleça volume vendedor no dia de amanhã, a gente torce para que seja inferior ao que foi, né, o volume de compra no dia de hoje. Então, mesmo assim, o cenário se mantém positivo, a gente percebe até mesmo, né, pessoal, uma estrutura descendente, talvez seja interessante a gente marcar aqui, pessoal, a estrutura desse canal que está sendo delineada para nós. A gente tem aí topos descendentes e fundos descendentes. Algo que me chama a atenção, que poderá ser deixado no radar, olhando de uma forma mais periférica, é a possibilidade da formação de uma bandeira de alta. A gente não pode descartar essa possibilidade, pessoal. A gente tem aqui uma movimentação verticalizada, que seria o mastro, uma estrutura de topos e fundos descendentes, que seria a flâmula, e posteriormente uma nova movimentação verticalizada, tá? Renovando, inclusive, a máxima histórica. Então, isso também tem como possibilidade. É óbvio que deva demandar mais tempo, né? Se de fato irá acontecer, mas gostaria já de deixar salientado aí como uma possibilidade futura em vista do que, né, tem nos trazido ao atual momento, né, a estrutura de preço. Então percebe que temos totais condições de buscarmos, pessoal, a região aqui da banda superior, né, da nossa resistência diagonal. Acho que aqui a gente pode remover também, até para ficar mais fácil o entendimento da estrutura. Temos potencial, é óbvio que existe a necessidade de confirmação de rompimento aqui da média de 20 períodos no diário. Então, pelo menos aí um candlestick no diário fechando acima aqui da proximidade do 105, para posteriormente, né, a gente buscar essa região, e evidentemente também torna-se um ponto de decisão
né, seja para rompimento ou recusa de preço. Então, acho que estamos no caminho certo aqui. Evidentemente, muita gente se assustou, né, com a eventual correção mais aguda do Bitcoin. O mercado é assim, pessoal. O preço ele não sobe direto. Temos é, variações, né, positivas, variações negativas. É comum em qualquer ativo, no mercado financeiro, no mercado cripto. Mas, né, olhando de uma forma periférica, o cenário ainda está bastante favorável. A gente ainda encontra-se no bull market. É óbvio que no final deste ano poderá começar o início do bear market, então é importante você entender os ciclos do mercado justamente para não ser pego de surpresa, mas ainda vamos manter a tranquilidade. É óbvio que fazendo os trabalhos aí diariamente, né, um trabalho de formiguinha, sem atropelar aí os processos e até mesmo o planejamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mensal, ver como é que se encontra. Pessoal, no mensal a gente vê um embate bem grande aí entre compradores e vendedores, né? Basicamente, até o presente momento, a formação aí de um candlestick tecnicamente com características de indefinição, né? Mas também a gente repara que não conseguimos ainda, né, romper a máxima do mês passado, ou seja, querendo ou não, é um ponto negativo. Essa questão da indefinição também é um ponto negativo, né, para nós que queremos a continuação da ascendência do preço, né, a busca por renovação da máxima histórica. Tudo isso precisa ser colocado aí na balança. É óbvio que ainda faltam 6 dias para o fechamento do mês, então temos aí algum tempo hábil para alguma mudança mais significativa, tá, pessoal? Mas isso também deve ser colocado no radar. No semanal, a gente analisa aí, pessoal, 4 semanas de prevalência de volume vendedor. Então, basicamente, estamos aí há um mês com os vendedores atuando. Seria interessante, inclusive, né, nessa semana definitiva para o fechamento do mês, né, e para o fechamento da semana, no domingo, né, que tenhamos aí os compradores, pessoal, atuando de uma forma mais incisiva, né, com mais aptidão por risco, justamente para que, quem sabe, possamos ultrapassar, né, a questão do volume em relação a essa semana que terminou agora, no caso ontem, e de preferência, né, tentando alguma possibilidade aí de rompimento aqui da nossa resistência diagonal. Então, eu acredito que será uma semana bastante importante, né, um fechamento de mês, justamente porque analisando no mensal, né, a gente não tem tanto otimismo assim, mas, né, como eu mencionei, estamos aí com 6 dias para fechamento, então temos um grande caminho a percorrer ainda. Outro ponto que me chama a atenção, né, que acaba tornando-se um ponto negativo também, é a questão da média de 20 períodos no mensal, pessoal, pela questão da distância, né, do preço a mercado ao preço da média no atual momento, aqui na proximidade dos 76 mil. Então, o preço tende a buscar a média e justamente essa distância acaba me ligando um sinal de alerta e, obviamente, isso precisa ser passado a todos vocês. Então, perceba, pessoal, que no mensal a gente não tem um cenário tão positivo assim. Analisando, né, de uma forma bem periférica, acho bastante válido passar essa condição para vocês, né? O propósito que é justamente falar a verdade, né? Então,
É importante ligar, sim, um sinal de alerta, analisar, né? Que pelo menos essas evidências aqui no atual momento não estão tão interessantes assim, tá? Então fica ligado aí, justamente porque essa semana será bastante importante ao que tange a possibilidade de alteração. É claro que a questão da média, pessoal, né, ao preço a mercado, isso infelizmente não deverá alterar algo significativo, até porque a correção da média é feita a cada 30 dias. Então, evidentemente, mesmo tendo uma semana bastante positiva, a média não deverá sofrer tanta variação de correção. Beleza, pessoal? Então, acho que basicamente é isso, né? Tem alguns pontos para passar para vocês aqui em relação ao mensal, semanal, mesma coisa, né? 4 semanas com os vendedores atuando fortemente. Então, fortalece nossa tese de que será uma semana importante, né? Inclusive pela questão do fechamento do mês. E no diário, pelo menos, a gente teve aí um dia bastante positivo, um bom volume comprador, né? A formação de um candlestick com padrão de força. Evidentemente, a gente, né, já começa a segunda-feira com um certo otimismo. É óbvio que vai depender muito do que rolar já na terça, né? Considerando aí as novas marcações, as novas referências, partindo do princípio de que temos, né, um potencial de buscarmos, né, a banda aqui da resistência superior, né, considerando aí uma possibilidade de retração por parte dos vendedores e posteriormente, né, uma nova tentativa. E a gente estará aqui justamente para, né, colher essas evidências condicionantes para, né, tentarmos pressagiar a movimentação do preço. Então acho que é isso, pessoal. No gráfico fizemos alterações importantes, né? Inclusive a gente explica o motivo, né, das marcações, o que torna-se de fácil entendimento. E basicamente no gráfico é isso. Agora vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente encontra mais alterações importantes. Bom, pessoal, pelo lado dos vendedores, né, a gente tem um livro bem pulverizado, né? Uma certa acumulação de lotes aqui na proximidade ao preço a mercado, né? Inclusive próximo aqui da região da média. Evidentemente, os vendedores querendo trazer o preço para baixo da média, em vista, né, pessoal, dos vários dias em que o mercado trabalhou abaixo da média, né? Então, os compradores querendo chegar basicamente sentando na janelinha e não é assim que funciona, né? Precisa conquistar mérito, né, e ganhar aqui o nível justamente para a gente almejar, né, busca ah, ali pela nossa existência. Então, evidentemente, acredito aí uma retração, né, e posteriormente uma nova tentativa de ascendência para quem sabe buscarmos, né, essa região aqui. Lembrando que é fundamental, né, pessoal, que se for o caso no dia da manhã, a gente consiga ultrapassar a máxima do dia de hoje, tá? Aqui próximo da região dos 106,200. Então, evidentemente, havendo uma retração e posteriormente uma nova tentativa, a gente precisa passar pelo menos a máxima do dia de hoje e posteriormente para buscarmos aqui a proximidade aí dos 108, 109 mil dólares, tá? Mais acima, bastante pulverizado também, pessoal. Inclusive o que facilita uma ação conjunta aí por parte dos compradores, né? Após aí a eventualidade de uma retração do preço. Então, isso facilita bastante, né? Um livro diluído e a gente vai ter acumulação de lotes somente lá na região do 109,
quase 10 milhões de dólares posicionados, e aí faz total sentido pela proximidade aqui da resistência, tá, pessoal? Então, um cenário perfeito aí para uma eventual retração e posteriormente uma tentativa de busca pela região dos 109, tá? Então, acho que tá bastante claro isso para todos vocês. E aqui pelo lado dos compradores, a gente também vê um livro totalmente pulverizado, o que também não é um bom sinal, né, pessoal? A gente sempre torce para que o lado dos compradores esteja cheio justamente, né, para casar nossas marcações juntamente com o dinheiro na mesa. Então teremos aí acumulação de lotes em demasia somente na região dos 98, quase 10 milhões de dólares posicionados, basicamente fazendo alusão aqui à nossa marcação horizontal e à banda inferior do canal, tá, pessoal? Então faz sentido sim a acumulação de lotes nessa região, porém estamos um pouquinho distantes, né, do atual preço a mercado. Então acho que é isso, o livro destrinchado aqui para vocês, né, os níveis importantes que você deverá estar ciente foram passados. Acho que o cenário foi digerido aqui, né, pessoal? Foi bastante explícito a análise de hoje. E eu acho que é isso, né? Vamos todos acompanhar daqui em diante e a gente retorna amanhã, né, com novos desdobramentos aqui no Bitcoin, tentando antecipar aí as movimentações e que possa gerar aí eventuais oportunidades para você que opera aqui no mercado cripto. Beleza, pessoal? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço sua presença aqui nos canais. Se você é novato, está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento do canal, para que possa chegar a mais pessoas esse conteúdo. Eu desejo para você uma excelente semana, né? Uma boa noite, um grande abraço e a gente retorna amanhã.